So we have a representative from Zopec Medical in the person of Roberto Nunes. So he is going to tell us something about Zopec Medical. So Roberto, over to. Obrigado, Dorothy. Ah, Boa noite a todos. Sou o Roberto da Zopec Medical. É um prazer tê-los aqui hoje. Este webinar é oferecido pela Zopec Medical. Na Zopec Medical projetamos soluções de energia avançadas de qualidade hospitalar que garantem o fornecimento ininterrupto da energia para equipamentos respiratórios e neonatais críticos. A Zopec é uma empresa confiada pelos sistemas de saúde dos Estados Unidos. Nossa tecnologia melhora a mobilidade dos pacientes, aumenta a segurança e garante a continuidade do atendimento durante quedas de energia e transporte. Zopec, inovação de saúde. Obrigado, Dorothy. Okay, thank you very much. Thank you very much, Roberto. Okay, so today we have a moderator who is going to um, take us through the webinar, and she is going to present the presenter for today. And I hand it over to Marcia Chisola Baptizo Pinto Kimfumo. So Marcia, over to you. Thank you very much. Hello, hello. Boa noite, boa noite. Aqui deste lado do continente africano, aqui deste lado da Angola, propriamente em Luanda, a capital, né, da É o Angola. cá. Nós hoje vamos ter uma apresentação, temos o nosso webinar e vamos ter a apresentação da doutora Kátia Suilortete. A doutora Kátia é fisioterapeuta intensivista na unidade de terapia intensiva de pós-operatório de cirurgia cardíaca no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal, no Dom Cardeal Alexandre Nascimento. A doutora Kátia, além de licenciada em fisioterapia e educação física, também é pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória. Doutora Kátia é também membro da Associação Nacional de Fisioterapeutas em Angola, faz parte da Associação Africana de Cuidados Respiratórios, como nós conhecemos a ARCA, representante dos cuidados, eleita pela ARCA, faz parte da diretoria comercial da empresa Canhense, formadora de cursos de saúde, na área de unidade de terapia intensiva e reabilitação cardiorrespiratória. No dia de hoje, tão importante, temos a apresentação da doutora Kátia, excelente profissional, excelente mulher, excelente pessoa, e que hoje ela vai apresentar o webinar com o tema Cuidados Respiratórios em Pacientes Traqueostomizados, explorando melhorias, práticas, desafios e inovações no manejo das vias aéreas. Por favor, vamos dar início a esta apresentação. Por favor, doutora Kátia. Boa noite a todos. Desde já eu quero agradecer a nossa presidente da ARCA por ter estendido o convite para poder participar desse webinar a nível de África, não é? Do continente africano, onde durante esse mês de outubro, que é o mês alusivo aos cuidados respiratórios, onde várias palestras já foram ministradas, com palestrantes renomados e temas muito pertinentes. E hoje vamos falar um pouco mais, não é, de cuidados respiratórios no paciente traqueostomizado. Eu tentei trazer aquilo que é a nossa realidade no contexto de África, não é? Onde não temos recursos tecnológicos, não é? De alta performance para poder dar resposta
aos nossos pacientes, mas que podemos fazer sempre mais e podemos fazer sempre mais alguma coisa para a melhoria, não é, da função respiratória, da funcionalidade respiratória e principalmente melhoria da sobrevida e da qualidade de vida dos nossos pacientes traqueostomizados. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero que eu atenda a vossa expectativa e no final da minha apresentação vai estar aberto então para nós podermos discutir. Quem tiver alguma dúvida, que quiser dar também algum acréscimo, fique à vontade para que nós possamos sair desta apresentação um bocadinho mais recheados no corpo de conhecimento com relação aos cuidados respiratórios em pacientes traqueostomizados. Bem, então, o que seria a traqueostomia, não é? A traqueostomia nada mais é do que um procedimento cirúrgico, que normalmente é um médico intensivista ou um cirurgião geral, um cirurgião de cabeça e pescoço, não é? Daquilo que é a nossa realidade, que realiza, então, essa abertura na parede anterior da traqueia para a colocação de uma prótese, ou também chamada de cânula, não é? Ventilatória. Normalmente, esse procedimento é realizado no bloco operatório, não é? A depender da criticidade, a depender do risco de infecção desse paciente, a depender daquilo que é o fluxograma e a cultura daquela unidade hospitalar. E em casos de emergência ou também em casos de muita asepsia, não é, nos cuidados intensivos, a traqueostomia também pode ser realizada na unidade de terapia intensiva, mas com todos os aspectos muito bem traçados, com risco de contaminação, tudo muito bem alinhado para que esse paciente não seja contaminado dentro do cenário da unidade de terapia intensiva. Então, eu trouxe aqui alguma imagem onde vocês podem ver onde é feita a incisão cirúrgica da traqueostomia, não é? Bem na porção aqui anterior da traqueia, onde é colocada então essa prótese, essa cânula, não é? Que pode ser metálica, pode ser de plástico, pode ser de silicone, para nas vias aéreas inferiores do paciente. Então, esse segundo slide ele mostra alguns tipos, não é, de cânula. Existem inúmeros modelos de cânula de traqueostomia. Eu trago para vocês as mais tradicionais, aquilo que é o nosso habitué no nosso dia a dia, que são as metálicas, as de silicone e as plásticas, não é? Interessante aqui é dar ênfase que de igual modo, nós temos a numeração do tubo orotraqueal. Nas traqueostomias, nós também temos numerações, não é? Então, normalmente, quando vai se colocar, quando vai se fazer a traqueostomia, é importante o cirurgião também verificar qual é o tamanho da traqueostomia. Se vocês forem ver aqui na última imagem do vosso lado direito, vocês têm uma cânula, não é, de traqueostomia de plástica, não é, de silicone, onde a numeração é 7,5. Então, para cada cânula de traqueostomia, nós temos uma numeração para que essa cânula nem fique muito justa, nem muito folgada, não é? No paciente e que permita e facilite a permeabilidade das vias aéreas do paciente. O tradicional é que em homens varia em torno de 7 a 9, não é? Da numeração, e em mulheres de 5 a 6. É só para nós termos um parâmetro, né? Imagina, mediante uma emergência, e o cirurgião, o médico intensivista já está a fazer o procedimento, foi preparado uma cânula e você, fisioterapeuta ou terapeuta respiratório, é solicitado, olha, vai pegar uma cânula. Então, é importante você gravar isso em mente, que em homens e mulheres tem essa variabilidade, para que você possa pegar a cânula mais assertiva, para que o cirurgião possa, então, colocar a cânula de traqueostomia. A metálica é já numa fase mais avançada, onde já é feita a decanulação, onde já o paciente é um paciente mais a domicílio, não é? Mas no cenário hospitalar, nós usamos mais a plástica e a de silicone. Então, imaginemos o nosso paciente
na unidade de terapia intensiva, entubado, não é? Eu lembro quando eu fazia a faculdade, todo mundo perguntava, mas por que que o paciente entubado só deve ficar com tubo no máximo, não é? 7 a 12 dias. É que, na verdade, foi feito um estudo onde o autor ele avaliou a morfologia da traqueia após 7 dias de intubação, após 15 dias de intubação, após 20 dias de intubação, e ele viu a evolução e notou que após 21 dias de intubação orotraqueal, já se via alterações naquilo que é a morfologia, naquilo que é a musculatura lisa, não é? Da traqueia, cartilagens, e as chances desse paciente, então, evoluir com uma estenose de traqueia. Então, a literatura deu como referência que o ideal é que o paciente tenha uma intubação que, no mínimo, no máximo, demore 7 dias e que no máximo demora 21 dias. Então, quando nós temos um paciente muito crítico, nós temos esse borderline de 7 a 21 dias para tentar fazer o máximo de estubarmos esse paciente. Caso não, então esse paciente, infelizmente ou felizmente, porque a traqueostomia ela não é de todo mal, não é? Ela também salva a vida do paciente para então ser indicado a traqueostomia nesse paciente. Então, eu trouxe aqui essa imagem que mostra um pouquinho de um paciente entubado, não é? E depois você tem um paciente traqueostomizado, já no leito, ainda acoplado ao ventilador mecânico. Quais são os objetivos da traqueostomia? Quando nós decidimos, ou quando a equipa decide, o paciente já está há mais de 21 dias entubado e ventilado, com um desmame ventilatório difícil, com todas aquelas complicações que nós sabemos que o tempo, não é, de ventilação mecânica acarreta ou traz no nosso paciente. Quando nós decidimos, então, que esse paciente vai ser traqueostomizado, qual é o nosso objetivo? O que a literatura diz sobre isso? Então, ela diz que o objetivo da traqueostomia é, primeiro, facilitar e acelerar esse desmame ventilatório, facilitar a higiene brônquica. Então, normalmente, esses pacientes que têm muito tempo de intubação, eles ficam hipersecretivos, normalmente está associado também a uma pneumonia associada à ventilação mecânica, diminuir infecções e complicações respiratórias, criar uma via de ar direta, não é, dos pulmões, oxigenação adequada. São um dos principais objetivos quando nós pensamos e definimos que esse paciente vai ser, então, traqueostomizado. Agora, quando é que nós indicamos uma traqueostomia? Uma das indicações, eu já acabei de frisar, que é o tempo prolongado de intubação orotraqueal. Então, normalmente, aqueles pacientes que têm um tempo prolongado acima de 12 dias, acima de 21 dias, são pacientes que têm indicação absoluta de fazer, então, a traqueostomia. Depois nós temos aquelas situações onde o paciente tem obstrução das vias aéreas, né? Em caso de tumores, malformações congênitas, não é? A nível da via aérea superior ou via aérea inferior. Então, também tem indicação de fazer a traqueostomia. Aquele paciente que tem uma inflamação grave, aquele paciente, por exemplo, asmático, que com uma crise brutal, onde tem um processo inflamatório, onde o médico não consegue fazer a intubação orotraqueal, então ele precisa facilitar a entrada de ar, não é? Para as vias inferiores, para vias aéreas inferiores do paciente. Então, este perfil do paciente tem indicação de fazer a traqueostomia. Aquele paciente que já chega no banco de urgência, por exemplo, vítima de acidente de viação ou de atropelamento, onde teve uma lesão medular, onde já temos um diagnóstico aí muito reservado, como, por exemplo, uma tetraplegia ou mesmo uma lesão a nível do diafragma, onde nós sabemos que esse paciente vai ter um comprometimento respiratório muito importante. Aqueles nossos pacientes também com doenças neuromusculares, não é? Que vai progredindo
a ela, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que vai progredindo com essa fraqueza muscular de distal para proximal, também é uma das indicações da traqueostomia. Aquele paciente que é de difícil manuseio do toalete brônquico, os nossos pacientes com DPOC, os nossos pacientes com bronquiectasia, os nossos pacientes com qualquer outra doença respiratória, onde produzem muita quantidade de secreções, não é? Então, para facilitar, o toalete brônquico também, a indicação de traqueostomia é indicada. E os pacientes que apresentam uma fraqueza muscular, tanto do ponto de vista periférico, como também do ponto de vista respiratório. Se vocês me perguntarem, será que existem outras indicações da traqueostomia? Existem várias indicações da traqueostomia, mas hoje eu tentei esmiuçar aqui aquilo que eu mais habituei das indicações, não é? Da traqueostomia. Então, o nosso tema hoje de conversa é falarmos um bocadinho sobre os cuidados respiratórios nesse perfil de pacientes, né? Pacientes traqueostomizados. Nós já sabemos quais são os objetivos quando nós decidimos fazer uma traqueostomia no nosso paciente. Também já falamos das indicações, não é? Então, agora vamos falar um bocadinho dos cuidados respiratórios nesse paciente. O médico foi lá, realizou a traqueostomia e agora esse paciente precisa realmente ter uma atenção redobrada, uma atenção vigiada sobre os cuidados respiratórios para evitar inúmeras complicações que podem advir após o procedimento. E então, toda vez que nós pensamos em cuidados respiratórios no paciente traqueostomizado, a ideia que tem que vir naquilo que é a nossa realidade em África é que existem muitas mortes, não é? Após a indicação ou após o procedimento de traqueostomia nos nossos pacientes. Se a gente olhar no cenário hospitalar, na nossa realidade em Angola, muitos são os pacientes que infelizmente vão a óbito após fazer a traqueostomia. E a traqueostomia, ela vem para facilitar inúmeras complicações que eu acabei de citar, não é? Nos nossos pacientes. Se você facilita complicações, a ideia é de aumentar a sobrevida desse paciente. Então, um dos objetivos dos cuidados respiratórios, da atenção mais minuciosa no paciente traqueostomizado, é diminuir, então, as mortes desse paciente. O outro objetivo também é diminuir as intercorrências. Os pacientes com traqueostomias têm muitas intercorrências. Ora porque fez broncoespasmo, ora porque descompensou do ponto de vista respiratório, principalmente quando ele já está naquela fase de desmame ventilatório, está em modo de treinamento muscular inspiratório, estava acoplado, já estava em oxigenoterapia, mas teve uma complicação, uma intercorrência e voltou novamente a ser acoplado ao ventilador mecânico. Acelerar também a decanulação e dar melhor qualidade de vida a esse paciente. Esses 4 itens são de extrema importância e nós podemos levar tanto no cenário hospitalar como no cenário ambulatorial e principalmente no cenário domiciliar, não é? Em África, eu não sei, não consigo, talvez mais para frente nós podemos discutir um bocadinho com a Doroteia e com quem tiver aí de outros países também africanos, se existe uma demanda muito grande de pacientes traqueostomizados a domicílio. Aquilo que é a nossa vivência aqui em Angola são muito poucos. E esses poucos têm muitas intercorrências e quase que não se consegue fazer a decanulação porque nós não temos uma assistência voltada a cuidados respiratórios nos pacientes traqueostomizados. Então, esse tema é muito pertinente, porque já vamos plantar aí na nossa mente, naquilo que é a nossa dinâmica do dia a dia, em saber mais, em conhecer mais sobre cuidados respiratórios nesse perfil de pacientes. Eu trouxe para vocês uma legenda do pouco que vamos falar de cuidados respiratórios, desde a fixação, o olhar no cough, a aspiração, o desmame ventilatório, as intercorrências,
a importância da hidratação, da umidificação, da nebulização. Todos esses itens fazem parte dos cuidados respiratórios que nós devemos ter com nossos pacientes traqueostomizados. Quando nós falamos, quando nós pensamos nos pacientes traqueostomizados, uma das primeiras coisas que nós temos que pensar, principalmente na hora que o médico está a fazer o procedimento e quando é feito na UTI, não sei quem já teve o privilégio de poder ver um paciente a ser traqueostomizado, existem inúmeras preocupações. Primeiro, é o número da cânula de traqueostomia. Segundo, é a instabilidade, principalmente hemodinâmica, que a traqueostomia, o procedimento de traqueostomia pode causar no paciente. O terceiro é o risco de sangramento. O quarto é mesmo o próprio procedimento em si. Existem médicos que fazem a incisão cirúrgica na vertical, uns fazem na horizontal. Quer dizer, cada um tem uma maneira diferente, né, de fazer o corte da traqueostomia, e isso vai impactar na estabilidade, na segurança, não é, da fixação e do manuseio da traqueostomia. Eu tive o privilégio de sempre trabalhar em hospital público e eu já vi excelentes médicos a realizarem uma traqueostomia onde teve muito pouco sangramento, onde não teve complicação de fístulas, onde não teve complicações de infecções, não é? No ato da incisão cirúrgica da traqueostomia. E também já tive o inverso, já me deparei com situações onde a traqueostomia foi muito mal feita, teve inúmeras complicações, instabilizou brutalmente o paciente do ponto de vista o hemodinâmico, o paciente, aumentando o risco desse paciente, então, ir a óbito. E então a traqueostomia é um procedimento muito invasivo e que precisa realmente de um profissional com bastante expertise, com bastante experiência e principalmente com bastante delicadeza ao realizar então a traqueostomia. E a fixação parte do princípio de duas vertentes. A primeira fixação realizada, e eu até coloquei aqui uma pergunta: o que realmente fixa uma traqueostomia? Será que é o ponto que o cirurgião vai dar nas laterais? Não é? Não sei se vocês conseguem ver aqui as laterais da imagem que está aqui à vossa direita, não é a quarta imagem. Ele dá aqui alguns pontos para fixar corretamente a traqueostomia. Será que a traqueostomia só fica fixa quando tiver com o cofre insuflado? Será que a traqueostomia só fica fixa quando ela tiver com a ligadura ou adesivo, não é? Que em muitas traqueostomias já vem inserido. Na verdade, o que fixa mesmo a traqueostomia é esses pontos, não é, que os médicos dão na lateral, que evitam com que tenhamos pouco risco dessa traqueostomia sair, não é, das vias aéreas inferiores do paciente, porque na verdade o COF ele não tem o papel de fixar a traqueostomia. O COF tem uma outra finalidade que a posterior eu vou passar para vocês. Então é importante para a melhor segurança dos nossos pacientes após a colocação da cânula da traqueostomia, o médico então dar aqui uns nós para a melhor fixação da traqueostomia. E depois você tem aqui os adesivos, tem aqui os acessórios que podem então ajudar essa traqueostomia a ficar mais estável, mais estabilizada nas vias aéreas do paciente. Fixamos a traqueostomia e agora vamos para o terceiro passo, não é? Que é a avaliação do COF, a importância de nós termos um cofômetro dentro de uma unidade de terapia intensiva, não é? O cofômetro, na verdade, ele vai insuflar o balonete, que normalmente tem nas cânulas plásticas, não é?
que é este balão que está aqui, igual que temos no tubo orotraqueal. Então, os valores de referência, quando nós usamos o cufômetro para medir, para nós vermos se o cofre está devidamente insuflado, é de 20 a 30 ou de 25 a 30, não é? Este aparelho que se chama cufômetro, ele vai te fazer a medição para saber o quanto centímetros de mercúrio tem o cofre, e depois, se tiver a mais ou a menos, não é? Nós temos aqui, se tiver muito acima de 30, temos aqui esse botão vermelho que você pode desinsuflar, e aqui o manômetro, o insuflador, que você pode aumentar se o cofre, não é, tiver muito desinsuflado. Então, o cufômetro é de extrema importância para os cuidados respiratórios no paciente tracostomizado, principalmente porque ele previne a estenose traqueal após o paciente ser tracostomizado, né? Passar por decanulação, o paciente já está aí na fase de ar ambiente, então é importante a gente preservar que a traqueia não sofreu nenhuma estenose e que o ar vai passar livremente para a traqueia e vai poder, então, ventilar ambos os campos pulmonares. Então, o fômetro é de extrema importância. Depois também nós temos que entender que quando nós temos um paciente com cânula plástica, normalmente esses pacientes estão na unidade de terapia intensiva. Raríssimas vezes, ou quase não acontece, um paciente com cânula plástica ter alta, não é tanto ambulatorial como domiciliar. Normalmente a cânula plástica é utilizada nos pacientes intra-hospitalar por conta mesmo do manuseio, por conta das complicações que podem advir, não é? Com o uso dessa cânula. E então, o balonete, quando ele está insuflado, ele vai impedir que o ar que está a ser mandado, não é, pelo ventilador mecânico ou pela oxigenoterapia, passe para a via aérea superior. Então, na verdade, todo paciente que tem a traqueostomia, a via aérea superior é espaço morto, não tem troca. Então, você imagina, e aí já vamos num outro cuidado respiratório, a importância do nosso nariz, não é? Nós sabemos que o nariz tem a função de aquecer, umidificar, filtrar o ar. Se o paciente tem uma traqueostomia, todo o resto para cima, ele não está a fazer a sua função. Então, o ar que está a ser ofertado no paciente, seja ele em oxigenoterapia ou acoplado ao ventilador mecânico, e dizer que um paciente traqueostomizado nunca vai fazer a ventilação não invasiva, não é? Porque ele está com um dispositivo invasivo, então não tem como um paciente traqueostomizado realizar a ventilação não invasiva. O cofre insuflado vai impedir, então, que esse ar que está a ser ofertado vai para vias aéreas superior. Então, nós vemos aqui a importância de nós, primeiro, de saber manusear o cufômetro, que é de extrema importância, porque a incidência de taxa de mortalidade dos pacientes após traqueostomia, que tiveram alta, fizeram decanulação e que ocorrem ao banco de urgência com insuficiência respiratória oriunda de uma estenose traqueal, não é baixa, é muito alta. E então, primeiro, na nossa realidade africana, que nós não temos esse dispositivo à mercê em todas as unidades de terapia intensiva, né? Ou nos bancos de urgência. Não é um dispositivo que nós encontramos fácil, embora aqui ele não é caro, mas pelo facto de não falarmos muito de cuidados respiratórios, e porque nos zelamos por complicações respiratórias que podem advir dos nossos pacientes intubados e traqueostomizados, faz com que as unidades hospitalares raramente comprem o cufômetro. Então, é importante falarmos da importância não só nos pacientes traqueostomizados, mas também nos pacientes intubados e ventilados. Então,
o que foi de extrema importância quando nós pensamos em cuidados respiratórios. E lembrar que a estenose de traqueia é uma das piores complicações que um paciente traqueostomizado ou com tempo prolongado de intubação orotraqueal, mesmo até que ele for estubado, pode acontecer e pode levar a óbito, sem mesmo nos dar tempo de ir para a unidade de terapia intensiva novamente. Normalmente a taxa de mortalidade é mesmo a partir do banco de urgência. Então é importante que a prevenção seja feita a partir do momento que o paciente está na nossa unidade de terapia intensiva. Toda vez que nós vermos um paciente intubado ou um paciente traqueostomizado, nós temos que zelar em manter essa traqueia saudável, em cuidar dessa traqueia, porque a estenose traqueal mata e é a pior e a maior complicação letal que pode acontecer no paciente traqueostomizado. A aspiração também faz parte daquilo que é o pacote de cuidados respiratórios. E, na verdade, a aspiração é um tema que muito me chama a atenção pelo simples fato de que nós estamos a pecar um pouquinho, não é? Naquilo que é o manuseio, a técnica, a escolha, não é? Desde a sonda de aspiração, quantificar o vácuo que vai ser utilizado para fazer a aspiração. E então, a primeira coisa, quando nós pensamos na aspiração de um paciente traqueostomizado, é a escolha da sonda de aspiração. Normalmente, a sonda de aspiração ela varia de marcas, e essas marcas têm um diferencial que varia o modelo e o acabamento da sonda de aspiração. Existem sondas de aspiração onde a ponta ela é mais horizontalizada, retificada, e isso faz com que, na hora que nós estamos a aspirar o paciente, agrida mais as vias aéreas do paciente. Já existem modelos e marcas diferentes, uma delas é esta que eu trouxe aqui, que vocês conseguem ver aqui na imagem, aqui à vossa esquerda, onde o acabamento na ponta da sonda de aspiração, ele é mais oval, ele é delicado, o que permite o deslizamento da sonda, não é, de aspiração nas vias aéreas do paciente. Talvez vocês me perguntem, será que isso é tão importante? É. Quanto mais nós traumatizamos as vias aéreas do paciente, maior é o risco de sangramento, maior é o risco de fazer fístula, maior é o risco de fazer a estenose traqueal. E maior é o risco de fazer complicações, como, por exemplo, um broncoespasmo, uma sincronia, não é? Ventilatória, se o paciente ainda tiver acoplado ao ventilador, maior motivo do paciente, se já tiver em ar ambiente, voltar novamente à ventilação mecânica. Então, é importante a gente saber escolher a sonda de aspiração certa para evitar traumas durante o procedimento de aspiração. Por que eu falei evitar traumas? Porque às vezes é inevitável, mas pode ser menor se você fazer a escolha correta da sonda de aspiração. O segundo ponto também é que, além da sonda ter esse acabamento, não é, na sua porção distal, ela também diferencia o modelo do sistema de vácuo. Então, se vocês verem na imagem aqui que eu trouxe para vocês da sonda, esse modelo, você consegue colocar o dedo no indicador, normalmente, né, o polegar, normalmente, para fazer a sucção e aspirar as secreções. Mas existem sondas de aspiração onde você tem que dobrar a sonda para poder fechar o vácuo e deixar de dobrar para poder ter o sistema de vácuo acionado. Então, é importante também dar um toque a quem de direito na hora da compra e da escolha, não é, da sonda de aspiração, para que compre sondas que seja benéfico não só para os pacientes traqueostomizados,
mas também para os pacientes intubados, não é? Para facilitar aí a aspiração, de modo que ela seja menos traumática e mais eficaz também. O outro, porém, é o sistema de vácuo. Normalmente, nas nossas unidades hospitalares e quem atende a domicílio, nós temos o sistema da rampa e temos o sistema portátil. É importante saber quanto de vácuo, não é? De ar, nós vamos ofertar para o paciente para que essa sucção não seja nem muito agressiva e nem muito ineficaz. A literatura recomenda que em adultos fique em torno, não é, de 250 a 350 no máximo milímetros de mercúrio. Então é importante certificar se o manômetro do sistema de vácuo está operacional, se está realmente a funcionar. Porque senão, na hora que você vai ofertar um vácuo acima desse limiar ou dessa referência, você vai, além de roubar, extrair muito oxigênio no paciente, você vai fazer com que haja então um colapso, não é, tanto alveolar como de paredes moles, não é, da traqueia desse paciente, que podem originar uma descompensação, uma instabilidade do ponto de vista respiratório. Então, na verdade, os cuidados respiratórios são detalhes que muitas vezes o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, qualquer profissional que manuseie o paciente não valoriza. E isso vai ditar muito os dias de internamento do paciente, os dias que o paciente vai ficar com a cânula de traqueostomia, vai ditar as complicações que o paciente vai ter. Então, é importante termos noção de cuidados respiratórios para evitar todas essas complicações e intercorrências. O outro facto importante na hora que você for selecionar a sonda de aspiração é ter noção do cálculo simples, né? Como é que eu vou acertar a sonda certa para a numeração certa de traqueostomia? Eu trouxe aqui para vocês um cálculo muito simples, onde vocês vão fazer o quê? O número da sonda, da cânula de traqueostomia, vão dividir por 12. Imagina que o paciente está com uma cânula de traqueostomia 8, vocês vão dividir esse 8 por 2 e depois vocês vão multiplicar então por 3 para poder ser o tamanho ideal da sonda de aspiração. E suponhamos que ele está com uma cânula plástica de 6. Vai pegar o 6 dividido por 2 vezes 3, que vai te dar a numeração exata da sonda de aspiração que você tem que usar no seu paciente. Tudo isso para quê? Para evitar tudo aquilo que eu acabei de dizer, complicações, eventos adversos e, principalmente, a estenose traqueal e as instabilidades do ponto de vista respiratório. Uma coisa muito simples, um cálculo muito simples, que vai te ajudar muito a ter essa acurácia de cuidados respiratórios nos pacientes traqueostomizados. O outro item também importante quando nós falamos em aspiração é o posicionamento adequado do paciente. Então, vai aspirar o paciente de qualquer maneira? Não. Em qualquer posição? Não. Posicione corretamente o seu paciente. E, principalmente, você precisa ter noção que o tamanho da traqueostomia não é igual ao tamanho do tubo orotraqueal. Tá? Então, quando for fazer a aspiração, normalmente ela não vai toda a sonda de aspiração introduzida na cânula de traqueostomia, porque, na verdade, o tubo orotraqueal tem fixação externa aqui, na cavidade oral do paciente. Já a cânula de traqueostomia ele está diretamente ligada à traqueia. Então, já não tem esse percurso todo que o tubo orotraqueal faz. Significa dizer que ela está mais próxima da carina e mais próxima dos brônquios principais. Então, não tem necessidade de você introduzir toda a sonda de aspiração e, principalmente, se o paciente já tem um bom reflexo de tosse.
onde ele já vai te facilitar de transportar as secreções que têm via aérea inferiores para a via aérea superior, não é? Para que você possa, então, introduzir menos e poder aspirar de uma maneira menos invasiva, se podemos assim dizer, o paciente traqueostomizado. Então, é importante ter esse cuidado, porque o que a gente vê na prática clínica é que a aspiração é um procedimento muito agressivo, muito rápido, muito ineficaz e que muitas vezes não alcança aquilo que são os objetivos de uma aspiração. E é importante que todo profissional da saúde tenha noções de cuidados respiratórios, porque o cuidado respiratório, na verdade, é a parte delicada, é a parte mais assertiva, é a parte mais preventiva, não é? Das complicações que podem advir com pacientes com complicações ou doenças respiratórias. O outro senão também que nós precisamos rever quando falamos de aspiração no paciente traqueostomizado é estilar somente se necessário. Todo paciente precisa de soro fisiológico na hora da aspiração? Não. Quando é que nós vamos usar o soro fisiológico na hora da aspiração do paciente? Normalmente, quando já fizemos a tarefa de casa, que fizemos aquele checklist, ver se o paciente na sua ausculta tem presença de roncos, que tipo de roncos ele tem, se são roncos rudes ou roncos difusos. Se ele tiver acoplado ao ventilador mecânico, analisar o traçado, não é? De pressão de fluxo, não é? Se está denteado, serrilhado ou não. Avaliar a resistência das vias aéreas desse paciente, se está maior que 13 ou menor que 13, quanto está, não é? Para podermos, então, confirmar a presença de secreções para indicar ou contraindicar a estilação de soro fisiológico. Normalmente, só devemos usar se as secreções realmente tiverem muito espessas. Podemos usar o soro fisiológico, mas depois também temos que interagir com a equipa médica, porque o paciente, quando apresenta secreções muito espessas, é importante a gente checar o balanço hídrico. Mas isso também vamos falar mais para frente sobre a correlação, não é? Do balanço hídrico, secreções mais espessas, como é que a umidificação, nebulização. Mas é importante passar para vocês que estilar é somente se necessário. Até porque quando estilamos de maneira desorganizada, desordeira, nós encharcamos, na verdade, esse pulmão do paciente e o paciente fica descompensado e, pronto, muitas vezes é motivo de sedar esse paciente, relaxar novamente, porque nós não fomos cautelosos, não tivemos cuidado respiratório ao realizar a aspiração de uma maneira mais assertiva possível. Todo paciente traqueostomizado precisa de umidificação? E a resposta é sim, claro, com certeza. Lembra que eu falei que os pacientes traqueostomizados, via aérea superior, é espaço morto e o nariz tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar? Se ele não tem a função do nariz ativa, quem vai aquecer, quem vai filtrar e quem vai umidificar esse ar? Ninguém. Então, nós precisamos sempre, nos pacientes traqueostomizados, umidificar, aquecer e filtrar o ar, não é? Que estamos a ofertar nesse paciente. E a literatura é recheada em papers, em artigos que falam da importância e até da correlação da umidificação com a formação de rolhões, de rolho, né? de rolhão, não é? De secreções que podem obstruir a traqueia do paciente e depois nós sabemos que tem outras complicações que essa obstrução da traqueia pode originar nos nossos pacientes. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem de vários, não é, modelos de umidificação em pacientes traqueostomizados. Aqui na primeira imagem, à vossa esquerda, o mais sofisticado, não é, que vai aquecer,
umedecer e filtrar. Nós temos aqui o umidificador tradicional também, dos pacientes que estão acoplados ao ventilador. Temos os filtros HME, não é? Que também que têm a função do que o nosso nariz faz, aquecer, umidificar, e alguns até mais complexos, criam essa barreira, não é? Protetora contra bactérias, não é? E em pacientes em oxigenoterapia, nós temos o tradicional debitômetro, onde nós vamos colocar a água destilada para umidificar, então, esse ar que vai ser ofertado no nosso paciente. Tá? Então, umidificar as vias aéreas do paciente, ou o ar que vai ser ofertado no nosso paciente, é de extrema importância, porque o nariz não está a fazer a sua função, que é fazer, então, a umidificação desse ar. E a nebulização? Nós sabemos que a nossa realidade é em África, nós não temos esse umidificador, temos este, mas não é para todos os ventiladores nas nossas unidades de terapia intensiva. Esse já é mais habitué, não é? Já temos com uma maior facilidade, e este também. Mas também é bem verdade que o debitômetro, às vezes é um debitômetro, quando falamos no cenário de enfermaria, para 5, 6 leitos, não é? Às vezes é um debitômetro para uma unidade de terapia intensiva, não é? Então é importante a gente fazer. Este não tem como esterilizar, não é ser descartável. Este tem como esterilizar e este tem como também fazer a esterilização. Lembrar sempre que, como o ar vai ser aquecido e nós colocamos água destilada nos debitômetros, é importante fazer a higienização correta do debitômetro para que não prolifere bactérias e que contaminem diretamente as vias aéreas do paciente. Então, a higienização dos debitômetros é muito importante, e também dos umidificadores, é de extrema importância. Agora imaginemos que nós temos o debitômetro, mas não temos para todos, não é? Os pacientes, mas nós temos também como umidificar esses pacientes com a nebulização. Tá? Então, todo paciente tracostomizado deve fazer nebulização? A princípio, sim, a literatura assim recomenda fazermos a nebulização, principalmente com o intuito de prevenir os rolhões. Mas lembra que é importante checar o balanço hídrico do paciente. Não é? Pacientes com um balanço muito negativo, eles têm facilidade de formar rolhões, de terem secreções mais espessas. Então, convém checar o balanço hídrico do seu paciente tracostomizado. Quando o doutor fala, esse paciente está hipersecretivo, com uma tosse não eficaz, não consegue expectorar, vamos checar o balanço hídrico super negativo, porque normalmente esses pacientes com a tracostomia, acoplados ao ventilador mecânico ou em oxigenoterapia, eles já têm uma perda, não é? da capacidade funcional, uma perda da massa muscular, uma atrofia muscular importante, uma perda da força muscular. Normalmente são pacientes mais caquéticos, salvo aqueles pacientes neuromusculares que, por influência dos corticoides, eles ficam mais avantajados, não é? Com maior adiposidade, mas não significa dizer que eles têm mais massa muscular ou mais força muscular, mas que, do ponto de vista estético, parecem estar mais saudáveis que os pacientes que não têm doença de base neuromuscular. Então, normalmente, os pacientes tracostomizados são pacientes emagrecidos, caquéticos, com sarcopenia, com diminuição da força muscular. São pacientes que evoluíram com fraqueza muscular adquirida nos cuidados intensivos. Então, a avaliação do MRC é de extrema importância. Então, esses pacientes têm que ser vigiados, o balanço hídrico, para evitar que eles formem, então, os seus rolhões, não é? E que tenham intercorrência. Então, eu trouxe aqui uma imagem à vossa direita de uma máscara, não é?
ideal ou uma máscara é, feita para nebulização e também para oxigenoterapia dos pacientes traqueostomizados. Lembrar que todo paciente traqueostomizado em oxigenoterapia, a sua máscara tem que ter um escape exalatório, tá? Vocês conseguem ver esse orifício que está aqui? Tem que ter um escape exalatório para a saída, não é, do dióxido de carbono. Então, essa é a máscara ideal, tanto para oxigenoterapia, como também para nebulização, não é? Para então fluidificar, não é? Secreções, aquecer, umedecer as vias aéreas do paciente. E aqui à vossa esquerda, vocês têm o copo de nebulização com uma peça adaptada, que nós chamamos de peça em T, onde você vai colocar à direita conectado ao paciente, não é? A traqueostomia, e depois a esquerda tem que ficar livre, que é o ramo expiratório, onde o paciente vai exalar o dióxido de carbono, e aqui o circuito que você vai conectar aqui embaixo para poder então ofertar o ar comprimido ou oxigênio e realizar a nebulização. Ai, Kátia, quando é que eu vou usar o ar comprimido? Quando é que eu vou usar o oxigênio para fazer a nebulização? Se você tem um paciente que ainda é dependente de oxigenoterapia, ainda desatura, ainda está naquela fase de desmame de oxigênio, você vai usar com certeza oxigênio. Agora, já aquele paciente que está em ambiente, que já não está a fazer o uso de oxigenoterapia, mas que tem indicação de fazer a nebulização para prevenção de rolhões e minimizar a umidificação, o aquecimento, né, das vias aéreas do paciente, você pode então utilizar o ar comprimido que está disponível nas rampas de oxigênio dos hospitais, né, até dos hospitais, das UTIs e das enfermarias. Eu trago para vocês também quais são as possíveis intercorrências que podem acontecer com os nossos pacientes traqueostomizados. E isso é um aspecto muito importante que eu quero que vocês tomem nota, que pode acontecer com a equipa de enfermagem, com a equipa de fisioterapia, até com a equipa médica. Ao realizar a limpeza, e eu aqui não trouxe como é que é feita a limpeza da traqueostomia, porque muitas coisas dentro do cenário da UTI, quando nós falamos de paciente traqueostomizado, é mesmo a equipa interdisciplinar. Então, entra o enfermeiro com os curativos, com a limpeza da traqueostomia, entra a fonoaudióloga, não é? Para poder fazer a decanulação, a questão da fala no paciente traqueostomizado, mas eu queria passar para vocês essa intercorrência, que não é raro, que é muito comum, quando se está a fazer ou a aspiração, ou a limpeza, ou a mobilização precoce no paciente, e o profissional não faz o checklist de avaliar o cofre, para ver se o cofre está insuflado, avaliar a fixação da traqueostomia, para saber se ela está realmente bem fixa, se os pontos que o cirurgião deu ainda não estão funcionais, porque às vezes já não estão, a traqueostomia só está presa com fixador, e às vezes, muitas vezes, quando nós estamos a aspirar ou fazer qualquer outro procedimento no paciente, e o paciente tosse, e a cânula de traqueostomia simplesmente faz o quê? Sai. Essa é uma das intercorrências que não é atípica, é muito comum. Então, os cuidados respiratórios partem do princípio de você fazer esse checklist antes de fazer o teu procedimento. Verificar todos esses itens que eu acabei de falar para vocês, que é de extrema importância para que você tenha menos intercorrência possível quando você for lidar com um paciente traqueostomizado. Por quê? Porque essa cânula, se sai, gera
inúmeras complicações. Primeiro, porque muitas vezes o médico não está por perto, tem que chamar o médico para poder recolocar a cânula, e às vezes o orifício fecha, não é? E você vai colocar a cânula simplesmente já não consegue entrar. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, complicações que podem levar até à morte do paciente, o ideal é você ter os cuidados respiratórios, o checklist dos cuidados respiratórios no paciente tracostomizado. A outra intercorrência que também pode acontecer é a falta de umidificadores, nebulização, a checagem do balanço hídrico, que vai fazer com que, na hora da tua intervenção, esse rolhão que estava lá quietinho nas vias aéreas inferiores do paciente, ele simplesmente vem para cima e fecha as vias aéreas do paciente. E o paciente descompensa do ponto de vista hemodinâmico, faz bradicárdia, fica sudoreico, rebaixamento do nível de consciência, e às vezes pode fazer mesmo uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória. Então, cuidados respiratórios parte do princípio, ao escutar o teu paciente, a avaliar minuciosamente o teu paciente, porque muitas intercorrências podem acontecer, mas elas só vão ser mais frequentes se você não ter noções de cuidados respiratórios do seu paciente, seja ele tracostomizado, ou entubado, ou em ar ambiente, ou o que for. É importante nós termos noções de cuidados respiratórios para evitar as intercorrências, que muitas vezes podem ser fatais e levar o paciente ao óbito. Imagina que você está fazendo o procedimento de aspiração, não checou quanto de pressão de vácuo, não checou a sonda de aspiração, não checou a ausculta, não checou o posicionamento do paciente, não checou N coisas que nós já falamos aqui, e o paciente simplesmente descompensa, desatura brutalmente, com necessidade de aumento do oxigênio, muitas vezes com necessidade de acoplá-lo novamente à ventilação mecânica. Então, é importante, por isso é que eu demoro muito tempo nesse slide, de poder passar para vocês a responsabilidade que é cuidar de um paciente traqueostomizado. Quanto mais intercorrências esse paciente tiver, maiores são as chances desse paciente ir a óbito. E a traqueostomia é um procedimento invasivo, mas que o grande objetivo que nós temos é de aumentar a sobrevida do paciente. Nós não fizemos a traqueostomia, quando eu falo nós, não é nem que nós, fisioterapeuta, mas a equipa, não é? Nós não decidimos fazer a traqueostomia num paciente para ele ir a óbito. Não. Nós decidimos fazer a traqueostomia no paciente para nos dar tempo de correr atrás, estabilizar esse paciente, melhorar a clínica, melhorar a funcionalidade desse paciente e, então, a sobrevida e dar alta nesse paciente. Então, já vamos desmistificar que paciente traqueostomizado não é paciente que vai ir a óbito. Não. Paciente traqueostomizado são aqueles pacientes que nos dão a oportunidade de poder fazer mais para devolver a ela a saúde, a funcionalidade e a alta hospitalar. Eu mostrei para vocês a imagem, não é, da máscara de oxigenoterapia, que é multifacetária, que você pode fazer tanto a oxigenoterapia como também a nebulização, não é? E eu trago para vocês que o paciente traqueostomizado, ele pode usar também com essa máscara especial para pacientes traqueostomizados, a máscara de Venturi normal. E eu trago aqui a imagem, como vocês devem fazer o ajuste, não é? Para colocar, então, a máscara de Venturi, a depender de quanto ele esteja a fazer de oferta de oxigênio, para oxigenar, então, o paciente. Então, Kátia, eu não tenho essa máscara específica para pacientes traqueostomizados. Uma dica que eu vou dar: muitas vezes nós temos recursos que na concepção dos hospitais ou na compra dos hospitais compram
só que não sabem a utilidade. Então, convém fazer uma comunicação com a equipa de enfermagem para ir até o armazém, checar quais são os recursos, equipamentos e dispositivos que eles têm do ponto de vista respiratório. Eu lembro que quando eu trabalhava no Américo Boa Vida, e nós tínhamos muitos pacientes traqueostomizados por conta dos acidentes de viação, por serem a segunda causa, não é, de ocorrência nos nossos bancos de urgência, a segunda causa de internamento na unidade de terapia intensiva. Muitos pacientes traqueostomizados e que a oxigenoterapia era muito mal feita com máscara de oxigênio normal e que tinha um monte de intercorrência. E quando nós fomos até o armazém ver o que é que nós temos de dispositivos respiratórios, encontramos várias máscaras de oxigenoterapia específicas para pacientes traqueostomizados. Então, é importante também ter essa comunicação com a equipa de enfermagem para saber o que é que nós temos de equipamentos, de dispositivos do ponto de vista respiratório. Não custa nada, não é invadir o trabalho nem a privacidade de ninguém, mas é correr atrás de fazer o que é certo, com equipamentos certos, para melhores resultados também. Eu não consigo falar de cuidados respiratórios no paciente traqueostomizados sem falar de treinamento e prescrição clínica de exercício terapêutico. Todo paciente traqueostomizado precisa de reabilitação musculoesquelética e reabilitação respiratória. Todos os pacientes, com exceção de nenhum paciente. E não podemos colocar à parte o treinamento muscular e a prescrição clínica de exercício terapêutico de lado quando nós falamos de pacientes traqueostomizados. Então, dentro daquilo que é o pacote de cuidados respiratórios, todos nós temos que acrescer também a cápsula do treinamento e da prescrição clínica de exercício terapêutico. Porque nós só vamos conseguir desmamar um paciente da ventilação mecânica, nós só vamos conseguir fazer uma boa decanulação, nós só vamos conseguir encerrar, não é uma traqueostomia, fazer esse processo de desacoplamento do ventilador mecânico para a oxigenoterapia, só vamos conseguir se a musculatura desse paciente estiver forte, se ele tiver uma boa resistência muscular. Fora isso, nós não vamos conseguir. E se o nosso objetivo, com exceção daqueles pacientes que têm que ficar com a traqueostomia permanente, né, a depender da sua doença de base, se nós quisermos conseguir fazer com que esse paciente, mesmo que ele tenha uma cânula permanente, mesmo que seja uma cânula temporária, se nós queremos devolver sobrevida, melhorar a qualidade de vida, diminuir o risco de infecções respiratórias, diminuir a quantidade de secreções que ele vai produzir, diminuir o aumento da oxigenoterapia por N motivos, nós precisamos pensar na reabilitação musculoesquelética desse paciente, tanto periférica como do ponto de vista respiratório. Então, o que é habitué é nós termos noções profundas, principalmente os terapeutas respiratórios, os fisioterapeutas, de treinamento muscular inspiratórios, tanto no paciente traqueostomizado como no paciente intubado. Saber prescrever exercício para esse paciente para termos, então, uma melhoria mais assertiva do paciente. Eu também não consigo falar de cuidados respiratórios sem falar na fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória, na verdade, nos pacientes traqueostomizados tem um impacto assim brutal. Primeiro, com relação à higienização das vias aéreas desse paciente. Segundo, complicações como, por exemplo, atelectasias. Esses pacientes, uma das maiores complicações que eles têm é o quê? A atelectasia. Principalmente quando os cuidados respiratórios não estão a ser levados em consideração. Vai formar rolhão,
vai obstruir as vias aéreas do paciente, vai atelectasiar com toda certeza, vai muitas vezes precisar de broncoscopia. Por quê? Porque a tarefa de casa não está a ser feita. E hoje, com a minha vivência, a minha prática clínica, eu consigo afirmar para você que a fisioterapia respiratória diminui significativamente, para não dizer absurdamente, todas as complicações que um paciente traqueostomizado pode advir. Então, não tenho como falar de cuidados respiratórios sem falar em fisioterapia respiratória, sem falar em manobras de higiene bronca, manobras de expansão pulmonar, sem falar de treinamento muscular inspiratório. Então, é importante a gente ter esse pacote completo. Eu lembro que, antes de eu conhecer a palavra cuidados respiratórios, eu sempre me perguntava, mas aquilo que não é fisioterapia respiratória que eu mostrei até agora para vocês, não é? Esse cuidado no detalhe da sonda, da oxigenação, da fixação, de tudo que eu falei. A que nome eu dou a tudo isso? Porque isso é uma informação que não cabe só ao fisioterapeuta, o enfermeiro tem que saber. E muitas vezes o enfermeiro não tem esse, não digo o conhecimento, mas não tem essa delicadeza, esse olhar um bocadinho mais, profundo, não é? De tudo que nós falamos aqui. E depois que eu descobri, depois que eu aprendi, até com a presidente, sobre essa palavra cuidado respiratório, eu posso dizer que, na verdade, os cuidados respiratórios, todo profissional da saúde deve saber fazer, deve ter conhecimento, para que nós possamos diminuir significativamente a taxa de óbito de pacientes traqueostomizados. Então, veja, nós falamos de N coisas, mas o que eu gostaria que ficasse na vossa mente de tudo, não é? Que eu falei aqui. Pacientes traqueostomizados carecem de cuidados respiratórios. Pacientes traqueostomizados devem ser vistos de uma maneira global, não focarmos apenas na parte pulmonar, mas focar também na parte muscular pulmonar e muscular esquelética. Pacientes traqueostomizados, a depender da expertise do profissional em cuidados respiratórios, ele pode acelerar a mortalidade desse paciente ou retardar a mortalidade desse paciente, colocando em prática os cuidados respiratórios nos pacientes traqueostomizados. Então, veja, essa é só mais uma imagem, um vídeo de um paciente que foi traqueostomizado e que estava a fazer a sua reabilitação do ponto de vista musculoesquelético. Mas como assim? Como é que um paciente que foi traqueostomizado vai fazer a reabilitação do ponto de vista musculoesquelético? Porque está diretamente ligado à perda da massa muscular periférica com a fraqueza muscular dos músculos respiratórios. Então, nós precisamos ser fisioterapeutas que não pensemos só que o paciente é meramente um pulmão, mas lembrar que até o pulmão tem músculos. O diafragma, os músculos inspiratórios, os músculos respiratórios. E quando nós falamos no cenário de pacientes traqueostomizados, todos esses músculos têm que estar muito bem funcionais para que esse paciente possa ter, então, uma melhor qualidade de vida. Então, o penúltimo slide é só para repetir o que eu acabei de dizer, ter uma visão geral do paciente, aumentarmos a sobrevida desses nossos pacientes, poder devolver a eles qualidade de vida, poder devolver a capacidade funcional. É por isso que nós, terapeutas respiratórios, é por isso que nós, fisioterapeutas, temos um papel muito importante de devolver a funcionalidade do ponto de vista cardiorrespiratório ou pulmonar dos nossos pacientes. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que vocês tenham muitas dúvidas e espero também que vocês possam contribuir
com aquilo que é a vossa vivência, para que a nossa discussão agora, que vai ser aberta, possa ser muito produtiva. Obrigada. Thank you. Go ahead. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Marcia, can you take over? Thank you so much. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigado por esta apresentação esplêndida, doutora Kátia. Damos a abertura agora às perguntas. Temos uma pergunta aqui já para começar, do doutor Elísio Rita, acho que é isto. Thank you. As doenças respiratórias são hereditárias ou adquiridas? Okay. And Repete, não ouvi. mhm. As doenças do foro respiratório são hereditárias ou adquiridas? Okay, so if you have any questions, kindly type it in the Q&A. The Q&A is underneath the Zoom. It's just below the Zoom. You type your questions in the Q&A. Or if you can't type your question, you can unmute your mic. I can give room for 2 questions and then we are done. Posso já responder? Marcia? Yes. I'm saying that if anybody has any question on the Yes. presentation, they can type their questions in the Q&A. I see one question in the Q&A, so if you can read it out, if you click on it. Ok. We have Yeah. one question. Temos uma pergunta aqui de Elísio Rita e diz assim: as perguntas do foro respiratório são hereditárias ou adquiridas? Doutora Kátia, por favor. As duas coisas. Nós temos doenças respiratórias adquiridas, não é? Como, por exemplo, a tuberculose, a pneumonia, e temos doenças também hereditárias. Na verdade, não digo que são hereditárias, mas que o fator genético, o fator familiar influencia muito para que esse indivíduo desenvolva essa doença, como, por exemplo, a asma, a rinite alérgica, não é? São doenças em que a mãe é asmática, é igual à hipertensão. O fator hereditário é um fator muito importante para que o indivíduo possa ou não desenvolver a hipertensão. Então, as doenças respiratórias podem sim ser adquiridas, como podem ser também hereditárias. Mas as hereditárias, lembra que vai depender do estilo de vida que o utente, ou que o paciente, ou que o indivíduo vai ter, que vai aumentar a probabilidade dele desenvolver ou não. Ele pode ter uma mãe, um pai, um avô asmático, mas se ele ter um estilo de vida diferente do que a mãe teve, do que o pai teve, os tios tiveram, ele pode simplesmente não desenvolver a asma. Então, é importante saber que a hereditariedade também está muito ligada com o estilo de vida que o indivíduo leva para desencadear ou não a doença. Ok, ok. Não há mais perguntas. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Está aberta a sessão de perguntas. Por Eu favor. gostaria. Sim, por favor, doutora. Primeiramente, boa noite a todos. Kátia, parabéns pela apresentação. Me chamo Lucinda Sara, sou fisioterapeuta, sou angolana e eu resido no Brasil. Esse tema, conforme a Kátia falou mesmo, é bastante interessante na prática, na nossa prática clínica, para quem trabalha em terapia intensiva, né, em hospitais, ou até mesmo atende pacientes ambulatoriais. Eu gostei muito de acompanhar, porque sempre para mim foi uma curiosidade, né? Saber como são os cuidados de fisioterapia, como é essa parte cardiorrespiratória dos pacientes ali em Angola. Então, ouvi um pouquinho a Kátia debruçar sobre esse assunto, foi um pouquinho esclarecedor para mim, no sentido de ter um pouquinho da visão, né? De como as coisas são por ali. Eu fiz aqui algumas anotações, mas vou inicialmente partir pela pergunta, tá?
Kátia, você falou dos cuidados dos pacientes traqueostomizados, desde a fase ali da traqueostomia e posteriormente. Eu queria só que você me comentasse como é que funcionam as etapas no processo de supressão ou desmame da traqueostomia ali dos vossos pacientes. Quais são as etapas? Tá, o paciente tem ali uma estabilidade hemodinâmica, o motivo pelo qual foi traqueostomizado foi resolvido, talvez não precisa mais de suporte ventilatório, certo? Ou então esse paciente já tem critério para sair da ventilação mecânica, não está muito secretivo, tem um nível de consciência favorável. E ali, quais são os próximos passos que vocês fazem para a posterior decanular esse paciente, né? Porque muitas das vezes os pacientes não vão para casa com a traqueostomia, muitos deles são traqueostomizados a nível hospitalar e são decanulados a nível hospitalar também. Então, eu queria saber mais ou menos quais são as etapas, assim, de forma rápida, e qual é o papel da fisioterapia dentro desse processo. Eu sei que envolve equipe médica de enfermagem, fonoaudiólogo e fisioterapeuta, mas eu gostaria muito que você falasse em que momento o fonoaudiólogo entra, em qual fase, né? E em qual fase também vocês participam de forma mais ativa nesse processo de decanulação. Olha, a tua pergunta é muito pertinente. Durante a minha explanação, eu falei que, infelizmente, a taxa de mortalidade nos pacientes traqueostomizados ainda é muito alta. E então, se eu te dizer que nós chegamos na fase propriamente dita da decanulação, eu estaria a me equivocar. Na verdade, nós, fisioterapeutas, na minha prática clínica, nós começamos a trabalhar desde o momento que o paciente é traqueostomizado. Porque, na verdade, o nosso papel dentro da unidade de terapia intensiva e em todas que eu passei, no Maria Pia, no Hospital Américo Boa Vida e até no Cardeal, o principal, assim, o primário objetivo é desmamar esse paciente da ventilação mecânica. Então, nesse processo de desmame da ventilação mecânica, nós fisioterapeutas atuamos desde tudo que você falou, não é? Melhorar aí a força muscular, evitar o máximo as complicações respiratórias, fazer um bom toalete brônquico, melhorar aí a oxigenação do paciente, tudo isso que envolve, não é? O desmame ventilatório desse paciente, para que ele, o mais cedo possível, desça para a enfermaria e dê a continuidade da reabilitação cardiorrespiratória na enfermaria. Um detalhe importante, Lucina, quem cuida de pacientes traqueostomizados é o cirurgião cabeça e pescoço, que nós falamos. Então, normalmente, quem faz o processo de troca, não é? Da cânula plástica para uma cânula de metal, para uma outra, ou qualquer outro tipo de cânula. Nós não temos um fonoaudiólogo nas nossas unidades hospitalares, principalmente as públicas. Nós não temos. Então, quem faz esse papel normalmente é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, normalmente o paciente faz todo o processo de desmame ventilatório, vai para a enfermaria em oxigenoterapia ou em ar ambiente, mas o comum, habitué, é oxigenoterapia. Chegando na enfermaria, continua a sua reabilitação, fortalecimento da musculatura inspiratória, expiratória, musculoesquelética, mantém-se em ar ambiente. Solicitamos uma interconsulta do médico cirurgião cabeça e pescoço para avaliar o paciente e nos dar o parecer, então, da decanulação, como é que ele vai fazer, se o paciente já está apto, se não está apto, para podermos progredir. Mas é bem verdade que muitos pacientes não chegam nessa fase por conta da falta de cuidados respiratórios. Evoluem com rolhões, que vai criar uma instabilidade,
que muitas vezes volta a piorar o seu quadro clínico, volta para a unidade de terapia intensiva, e a gente já sabe que toda vez que a gente volta, não é? Na ventilação mecânica, aumenta muito absurdamente a probabilidade desse paciente ir a óbito. Então, na verdade, é um assunto que precisamos falar de uma maneira, hoje falei de uma maneira superficial, mas com o intuito de plantar a sementinha do cuidado respiratório para que nós possamos ficar um bocadinho mais atentos sobre isso e poder aprofundarmos mais com workshops, com temas específicos de cuidados respiratórios no paciente traqueostomizado. Então, nós temos aí uma quebra naquilo que é o processo do paciente traqueostomizado por falta de profissionais, por falta de conhecimento, por falta de equipa treinada e N coisas, né? Que, pronto, em outros fóruns é importante discutir. Sim. Então, nesse processo ali da decanulação, na verdade, Uhum. você disse, né, que muitas das vezes o paciente não chega. Então, você Não nunca chega. chegou a ganhar nenhum paciente que foi customizado e depois foi decanulado. Em clínica privada, passa publicidade, Girassol, onde tem. E acredito também que na Multiperfil tem fonoaudiólogo, tem o cirurgião cabeça e pescoço de prontidão. Aí, eu estou num hospital que é um hospital específico, não é? De doenças cardíacas, neurocirurgia e pulmonar, mas infelizmente nós não temos um cirurgião de cabeça e pescoço de prontidão. Então, temos que solicitar uma interconsulta de um outro profissional numa outra unidade hospitalar. Eu já vi pacientes a fazerem todo esse percurso, por exemplo, no Hospital Maria Pia, que é um hospital polivalente, onde você tem todas as especialidades médicas, com exceção da ginecologia. Já vi N pacientes a passarem por todas essas etapas, mas já no hospital onde eu estou, ainda é um tendão de Aquiles chegar nessa fase. Ainda não vi, posso estar equivocada, porque eu não trabalho sozinha, nem tenho domínio de todos os pacientes. Eu trabalho numa UTI cardíaca, existe também lá a UTI polivalente. Então, eu não posso te assegurar que não haja, na minha experiência, na minha vivência, na minha UTI cardíaca. Ainda não vi, mas em outros hospitais, Américo Boa Vida, Josina Machel, passamos por toda essa fase porque a equipa, principalmente o cirurgião de cabeça e pescoço, estava lá para poder nos dar esse subsídio, essa ajuda de chegar ao processo final, que é então o encerramento da TAC, o paciente sair da unidade hospitalar aí em ar ambiente, funcional, tranquilo, com todos os benefícios possíveis da equipa interdisciplinar na sua atuação. Então, vocês não têm fonoaudiólogo ali, no hospital em que você trabalha? Não, Kids will não be temos. will be ending the webinar soon. So Temos aqui mais uma pergunta, vai ser a última, por conta do horário, de Giovanni da Silva. Quais são os principais desafios da intervenção fisioterapêutica em pacientes neurológicos traqueostomizados com resposta clínica regressiva e quais são as sugestões de estratégia para superar estes desafios? Dona Kátia, por favor. Repete só mais uma vez, quais são o quê? E fala um bocadinho mais alto que eu não ouvi bem. Quais são os principais desafios da intervenção fisioterapêutica em pacientes neurológicos traqueostomizados com resposta à clínica regressiva e quais sugestões de estratégia para superar estes desafios? Lembrando que é a última pergunta, por favor. Eu acho que, na verdade, os pacientes neurológicos, a nível África e aquilo que é a nossa vivência em Angola, são aqueles que mais se beneficiam da nossa intervenção. Na verdade, os desafios, eu vejo os desafios por falta de conhecimento, e aí vou voltar àquilo que eu já falei há pouco tempo na Lucinda, profissionais. Conhecimento e profissionais.
porque na verdade é o que o mercado precisa. Os pacientes estão aí, precisam de cuidados respiratórios, precisam de uma equipa interdisciplinar, precisam de profissionais que tenham conhecimento, que tenham expertise, que tenham o domínio, mas infelizmente não é que não temos, não temos em quantidade para poder dar resposta. E depois, toda vez que tu não tens conhecimento, tu tens uma barreira, tu tens um desafio, que é de mostrar à equipa, que é de ultrapassar essa barreira, de poder falar, olha, vamos fazer assim, assim funciona melhor, chama o profissional X para poder dar resposta, agora é o momento dele, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, acho que um desafio, na verdade, é a falta de conhecimento e é também mais profissionais com expertise na matéria para o fazer, porque os pacientes neurológicos são os pacientes com maior perfil, né? E os neurológicos eu incluo todos, eu incluo aquele paciente vítima de acidente de viação, lesado medular, eu incluo aquele paciente com AVC, eu incluo aquele paciente com síndrome de Guillain-Barré, eu incluo aquele paciente com malária, com disfunção cerebral, eu incluo aquele paciente com AVC, né, que eu já falei. Enfim, todos esses pacientes que infelizmente evoluem para a traqueostomia, seja de modo precoce ou de modo mais tardio, todos eles necessitam de cuidados respiratórios, todos eles precisam de uma equipa interdisciplinar. E depois também tem a questão de que as cânulas, e isso é o assunto que nós, na verdade, deveríamos conversar mais, porque também temos a questão das cânulas. Nós não temos muitas cânulas nas unidades hospitalares. A numeração, principalmente. Às vezes nós temos cânulas muito grandes, 8, 9, para indivíduos que essa cânula não chega. Nós, às vezes, precisamos fazer a decanulação, não temos cânula de metal. Não, quer dizer, não temos Ok, cânula fenestrada, não, mas isso é outro fórum, né? Então, a falta de equipamentos também é um desafio. thank you. Não é? Porque às vezes retardamos uma traqueostomia porque não temos cânula de traqueostomia. E aí fizemos a traqueostomia, mas o paciente já tem uma estenose de traqueia aí importante, vamos fazer a traqueostomia, até podemos fazer a decanulação, mas depois o paciente vai ocorrer o banco de urgência com uma insuficiência respiratória brutal e que infelizmente vai a óbito lá no banco de urgência. Então, a tarefa tem que ser feita a partir já da unidade de terapia intensiva e do banco de urgência. Thank you very much. So, Marcia, can you round up the webinar for us? Yes. Chegamos ao fim. O tempo já não nos permite. Doutora Kátia, obrigado por esta aula, por esta apresentação muito boa, esclarecedora, inovadora. Com certeza estamos com a semente plantada. Precisamos de mais, de fazer mais cada um de nós na sua unidade hospitalar para que possamos crescer e fazer a Angola conhecida como um país que realmente consiga ir avante nos cuidados respiratórios. Vou dar a palavra à doutora Doroteia. Vamos fechar aqui o webinar. A todos, muito obrigado pela disponibilidade, por estarmos aqui neste momento de conhecimento, ainda assim fora de hora para Angola, mas com um conteúdo muito enriquecedor e construtivo. Please, Dr. Dorothy, you can finish it. Okay. Yeah. So if anybody have question for Madam Katia later, they can always reach her. So they can send her a text or call her and she can explain everything to you. Obrigada, obrigada. Thank you.